Ainda não. Olha, gente, estamos aqui ajeitando nosso equipamento e eu tenho certeza que essa live vai fazer toda a diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque nós vamos falar do passo a passo para que você possa começar com muito sucesso. Isso aí. Se você ficar aqui comigo, você vai aprender o passo a passo para começar o ano da maneira certa. E eu tenho certeza que muitas vezes é isso que falta para você. A certeza de fazer um bom trabalho. Só que para fazer um bom trabalho, nós precisamos saber exatamente como começar e por quê. Então, é por isso que eu quero que você fique aqui, é por isso que eu quero que você compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Então, clica aqui no botão compartilhar, que está abaixo desse vídeo. Vai compartilhando em grupos do WhatsApp, no grupo do Facebook que você faz parte, no grupo da tua escola. Vai compartilhando em todos os lugares, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, que ficarão até o final, não se arrependerão, porque eu tenho muitas coisas para ensinar para você, para te dar também, para que você tenha aí nos seus arquivos. Eu vou falar depois, daqui a pouco eu vou falar o que eu vou te dar hoje, tá? Algo muito especial, mas você tem que ficar comigo aqui até o final para saber, porque senão não faz sentido nenhum, tá certo? Então, eu quero checar com você se está tudo certinho e também se você já deu a sua curtida. Quem já compartilhou, já curtiu e também já se inscreveu no canal, eu quero que você diga aqui nos comentários. Já fiz tudo, Carla, minha passagem já está paga, porque eu vou dar o meu melhor para você essa noite. Eu separei aqui um conteúdo maravilhoso para que você receba o melhor nessa noite, porque eu estou vendo aí muitos professores, desde já, preocupados, né, com tudo que está por vir, pessoas que estão começando agora a lecionar. Se você está começando agora a lecionar, coloca aqui também nos comentários, vai lá. Se você vai pegar a sua primeira turma de alfabetização ou de educação infantil, enfim, uma turma diferente da que você está acostumado, se é um desafio novo, me conta aí que eu quero ver, vai. Me conta aí. Tá tudo feito, tá tudo direitinho. Muito bem. E, ó, todo mundo já fez, ó. Vamos nessa, hein? Muito bom, gente. Muito bom poder contar com você. E eu tô aqui para oferecer tudo. Ó, sou estudante, Bianca, você está no lugar certo também. Você está começando a sua jornada com conteúdos que você, infelizmente, não vai ver na tua formação do jeito que a gente está oferecendo aqui. Eu tenho certeza. E se você que está aqui puder dar um conselho para a Bianca, qual o conselho que você daria para ela, gente? Qual é o conselho? Olá, então vamos. Aqui, ó, a Bianca está dizendo: sou estudante. Dê aí um conselho para Bianca. Dê um conselho para ela. Olha que legal. A Bianca está dizendo: estou fazendo o curso de neurociência e alfabetização. Gente, ela começou bem ou não começou? Ó, já passamos de 100 pessoas. Muito bom. Então vamos nessa, continue compartilhando que eu quero começar na hora, porque você chegou na hora, mas eu quero assim que você compartilhe, porque eu tenho certeza que será muito bom para essas pessoas também que ainda não chegaram, tá certo? Então vamos lá, gente. Outra coisa que eu quero perguntar, ó, Bianca, se agarre na neurociência. Olha aí, ó. Estou encerrando minha carreira, mesmo assim aprendendo. Você nunca encerra a tua carreira. Sendo professor, você é professor em qualquer lugar. Cláudia, tenho certeza. Muito bom. Amo os seus alunos e façam com que os pais se surpreendam com você. Que legal. Muito bem. Ótimo. Vamos nessa. Esse é o caminho. Maravilha, gente. Muito bom mesmo. Então, vamos lá. Pega o teu papel, quero saber se você já separou aí. Você vai precisar para hoje caderno e uma caneta.
E eu também gostaria que você aproveitasse esse momento de início, que você já tirasse um print dessa tela, porque depois, sabe o que você vai fazer? Você vai publicar lá no teu Instagram e vai me marcar, porque eu quero compartilhar os stories lá no meu Instagram. Você vai escrever no final da live o que essa live significou para você, tá certo? O que essa live significou para você. E desde já eu quero saber o que você veio buscar aqui hoje. Vai colocando aqui também, porque é muito importante para a gente alinhar aí todas essas expectativas, tá bom? Então vamos nessa. Muito bom, gente. Ótimo. Sou sua aluna, faço os seus cursos. Tão bom isso. Olha, a Amanda está dizendo assim, aonde vocês estão fazendo esse curso, gente? Principalmente de neurociência e consciência fonológica. Gente, olha só. Deixa eu falar com a Amanda, que ela deve ser nova aqui no nosso canal, gente. Amanda, nós estamos falando dos cursos que a Carla Silva, Carla Silva, psicopedagoga, professora de coração, ensino para os meus professores especialistas tudo aquilo que eu tenho estudado, que a neurociência tem de contribuição para nos oferecer. Eu tenho cursos montados, maravilhosos, e que têm destravado professores e mudado a sua maneira de pensar a sua atuação em sala de aula, e que tem transformado vidas também. Então, se você, assim como a Amanda, está chegando aqui pela primeira vez e vendo aí que curso é esse, fique até o final, porque aí, lá no final, nós vamos falar um pouco mais sobre esses cursos. E ao longo também da minha apresentação aqui, eu vou falar com você sobre isso, tá? Então, fique ligadinho, fique ligadinha, que vai ser maravilhoso. Então, vamos, gente. Estão preparados? Ótimo. Boa noite, Ludmila. Muito bom, Ceissa, Angélica. Ótimo. Adri, tá todo mundo aí. Muito bom. Deixa eu colocar aqui minha apresentação. Então, nós vamos falar hoje do passo a passo para começar o ano da maneira certa. Como assim, Carla, começar da maneira certa? Sim. Não tem essa de começar e ver o que vai dar ao longo do ano. Não tem como. Não tem como você se preparar e não se preparar para um ano letivo. A nossa preparação das primeiras semanas de aula, principalmente, determinarão todo o nosso sucesso ou insucesso ao longo do ano. Então, eu já quero que você anote aí o que você faz nas primeiras semanas de aula será determinante para o seu sucesso ou insucesso ao longo do ano. Então, por isso que eu quero te dar todo o passo a passo. Todo o passo a passo mesmo. Eu quero mostrar de modo prático o que você pode fazer na tua sala de aula sem que necessariamente você precise depender de uma postura de uma escola, de uma prefeitura, do que seja. Eu sempre falo que o professor especialista, ele tem que dominar tudo que ele precisa para que ele possa fazer a sua parte, independente se os superiores, né, façam, tá certo? Então, você precisa fazer. Você precisa entender que é no seu núcleo, que é ali na tua sala de aula. Ah, Carla, mas eu sou sozinha. Não. Ah, não tem essa coisa de que uma andorinha só não faz verão, porque faz sim. E eu comecei assim, na sala de aula, e aí eu estou aqui hoje falando para você e trocando um pouco das minhas experiências enquanto professora também, psicopedagoga, e trazendo todo esse conhecimento para você. Então, já quero começar esse nosso bate-papo de hoje, que nós organizamos aí nos slides, para facilitar a nossa compreensão, didaticamente falando, visualizando aquilo que eu estou falando. Vocês vão aprender cada vez melhor, tá certo? Então, vamos lá. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que o início do ano é sempre o mesmo para muitos professores. Quando eu estava preparando esse material de hoje,
eu estava pensando assim, nossa, como que eu me sentia antes de começar as aulas, né? Estou de férias, todo mundo aqui está de férias, e aí está se aproximando o dia de retorno às aulas. Como que eu me sentia? Aí eu comecei a mapear esses sentimentos que eu tinha antes. Era o quê? Um frio na barriga que eu sentia. E tudo bem, eu vou confessar que eu sinto até hoje. Esse frio na barriga, eu acho que ele não vai me abandonar. Mas era um frio na barriga que retratava para mim insegurança. Eu também iniciava, antes de iniciar o ano, eu estava questionando como será? Como será? Essas crianças que virão, que nível que elas estão? Como elas estão? O que eu tenho que fazer? Tudo isso eu questionava. E também eu pensava assim, quem vai me ajudar nessa jornada que eu estou começando? Quem vai me ajudar? Será que teve alguma mudança na escola? Tem escolas, por exemplo, que não falam nem qual é a turma que o professor vai lecionar, deixa tudo para a volta, né? O que eu acho isso uma coisa terrível, porque o ideal é que o professor saia já sabendo, entre de férias, sabendo qual é a turma que ele vai trabalhar, porque ao longo desse recesso ele sempre está pensando em alguma coisa, é ou não é verdade? Não, eu fazia isso, né? Ao longo das minhas férias, qualquer coisa que eu olhava, eu já começava a pensar nas minhas crianças. Super natural. E também a preocupação de utilização de livros, apostilas, o que tem que dar conta? O que será que escolheram para que eu possa utilizar? Muitas escolas escolhem os livros para o professor usar, não dão liberdade para o professor escolher o livro, se usa ou se não usa um livro didático, as benditas apostilas que a gente tem que dar conta. Então, tudo isso faz parte dos questionamentos e geram no professor muitos sentimentos. Sentimentos que muitas vezes impedem desse professor desenvolver um trabalho excelente, né? Então, assim, eu acho que nada deve nos paralisar num momento tão importante que é o início de tudo, que é o início do ano letivo. E, às vezes, um novo ambiente que o professor vai, uma nova proposta pedagógica, e agora o que será de mim, e agora o que eu vou fazer, tudo isso a gente também acaba trazendo nos nossos pensamentos, e isso vai gerando vários tipos de sentimentos, não é verdade? Você já parou para pensar sobre isso? Você pensa sobre isso? Escreve aí para mim que eu quero saber. Escreve aí. Gente, e se você chegou aqui, olha aqui, ó, a Aldeci está dizendo, nossa, me identifico muito nessa fala, frio na barriga, cabeça a mil, várias ideias para iniciar o ano. Será que você conhece algum professor assim também? Compartilha essa live com ele. Chama ele para participar daqui, porque eu tenho certeza que tudo que eu vou falar aqui, então, vai ser bom para você e para esse professor que você conhece, que também se enquadra nesse momento que nós estamos falando, né? Eu também aproveito para saber se quem aqui já se inscreveu no meu canal, gente. Para esse canal funcionar, você precisa se inscrever nele. E como que inscreve no canal? Apenas clicando no botãozinho. Só isso. Você pega o seu dedinho e clica no botão. Clica no botão de curtir, clica no botão de inscrever e clique no botão de compartilhar. Só isso. Por que eu peço isso? Eu já falei aqui e quero repetir. Porque se você faz isso, o YouTube olha para o meu canal e fala assim, nossa, tem muita gente que precisa saber, que está gostando, então eu vou mostrar para muitas pessoas que precisam saber disso também. Então ele começa a mostrar tudo que eu posto aqui para muitas pessoas. Então eu preciso que você me ajude a fazer esse trabalho, que é só utilizar um dedinho, que é de se inscrever, clica aí na curtida e também compartilhe, que você vai estar me ajudando muito. E eu espero poder retribuir isso, esse teu esforço, com o conteúdo que eu preparei hoje, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Que bom que eu estou vendo que eu não estou sozinha. Olha quanta gente. Ó, eu pensava, só queria saber minhas turmas. Olha só que pecado fazem isso com o professor, gente. Por que escondem do professor, não é verdade? Ó, estou muito ansiosa, é uma escola nova, morrendo de medo. Vera, fica tranquila, vai dar tudo certo. Muito bom. Então vamos lá, vamos continuar.
já que nós estamos alinhados aí, né? Já que eu não estava sofrendo sozinha, já que tudo que eu estava sentindo, vocês também sentem, e isso é algo bom, né, ao mesmo tempo, porque você é aquela ansiedade gostosa que nos leva a aceitar os desafios. A gente precisa estar pensando nisso também. Então, até o fim dessa aula, eu tenho esse compromisso aqui, ó. Eu quero que você se sinta seguro e com todas as orientações para que o seu 2022 seja incrível, para que você faça totalmente diferente do que você fez em 2021, ou que você melhore seus resultados de 2021 nesse ano. Então, se eu chegar no final dessa aula e você disser para mim que esse objetivo foi alcançado, eu vou gostar demais de saber. Então, esse é o meu compromisso. Eu quero que você tenha um ano de resultados surpreendentes, tanto na alfabetização ou em qualquer etapa que você esteja pronto para lecionar, tá certo? E aí, o início do ano letivo, ele precisa ser visto como uma oportunidade de aprendizagem. É isso que está escrito aí. O início do ano letivo precisa ser visto como uma oportunidade de aprendizagem. Para quem? Será que só aprende quem é aluno? Quantas vezes, deixa eu perguntar aqui, quantas vezes você, enquanto professor, parou para pensar que quando tudo começa, quando a sua aula começa, quando o ano letivo começa, quem aprende primeiro é você, não o seu aluno. Muitas vezes nós nos colocamos num lugar assim, eu vou ensinar. E aí a gente se fecha para aprender. Só que eu estava refletindo, preparando essa nossa aula de hoje, e percebi que, na verdade, nas primeiras semanas de aula, você é o aprendiz, não é o teu aluno. Você é o aprendiz. Anota isso aí para ficar bem forte na tua cabeça. Você é o aprendiz. O principal aprendiz é o professor. O maior desejo do professor ao começar o ano deve ser aprender. Aprender o quê, Carla? Olha aí, aprender o quê? Aprender sobre o quê? Gente, não é fazer só mais um curso de capacitação. Não é ler um livro, tem que aprender para... Não é disso que eu estou falando, isso é também. Na verdade, isso precisa ser algo constante, né? O professor que não se... O pessoal da mentoria ontem foi muito engraçado. Cada hora um postava lá no grupo do WhatsApp que nós temos, maratonando o curso. Estou recomeçando o curso. Gente, esse povo não para, né? Mas é verdade, eu também não paro. Por quê? Porque uma aprendizagem ela é constante. Mas não é dessa aprendizagem que eu estou falando nesse momento. Nesse momento, eu estou falando que o professor precisa começar o ano com... A primeira expectativa dele deve ser aprender. Aprender sobre o quê? Aprender sobre os seus alunos. E não sobre o conteúdo que você precisa cumprir. Deu para perceber? O início do ano para o professor deve ser o início do ano de uma aprendizagem. E se você é um especialista do desenvolvimento humano, você precisa aprender sobre o seu aluno. Sobre o seu aluno. Sobre todos aqueles que entrarão na sua porta, tá? A sua porta, e você irá olhar para ele com o olhar de eu preciso aprender sobre essas crianças. Aprender porque eu preciso entender quem são eles para que eu possa dar o meu melhor para eles. Eu sou professora e eu entendo sobre professores. E é muito diferente, deixa eu falar olhando para você, eu vou falar de novo essa frase. Eu sou professora, então eu aprendo sobre professores e eu sei sobre professores. Tudo que eu passei na minha vida antes de entrar aqui na aula, eu recebi uns áudios da minha mentorada e aí ela me mandou que uma amiga dela mandou para ela sobre o que ela tem sentido, né, ao fazer os meus cursos e tal. E aí ela disse assim, o quanto... Aí eu fiquei percebendo, né, o quanto é importante, né, o quanto é importante para o professor desejar aprender. E aí eu fiquei pensando... Ele deseja aprender sobre o conteúdo, mas o quanto também ele tem aprendido
sobre essas crianças. Muitas vezes a gente pensa na preparação, mas não é na preparação somente que você tem que pensar. Você tem que pensar também quem será esse que vai chegar. Quem será esse que vai chegar? Isso é muito importante. E eu sei sobre os professores, eu sei porque eu sou professora. Então, ela dizia assim nos áudios dela: olha, eu me identifiquei muito com a Carla. As histórias que ela conta, os desafios que ela passou. Nossa, parece que sou eu, parece que está falando comigo. Você também já se sentiu assim ao me ouvir? Parece que eu estou falando de você. Na verdade, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. E quando eu falo de mim, é porque eu sou professora, então eu sei o que você sente. Agora, quando se trata do meu aluno, eu estou num estágio diferente. Mas eu preciso aprender sobre ele para que eu possa alcançá-lo. Quando você sente assim, quando gera uma empatia, né, na nossa comunicação, quer dizer que eu estou falando daquilo que eu conheço. Então, para o meu aluno, eu também tenho que falar de modo que eu conheça ele. Eu vou usar uma linguagem adequada, eu vou usar um contexto adequado. Por quê? Porque eu conheço o meu aluno. Tá fazendo sentido, pessoal? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim. Escreve aí que eu quero saber se está fazendo sentido. Isso aí. Então, o maior trabalho que você precisa cumprir nesse início de ano é aprender sobre os seus alunos. Seu foco de trabalho, sua preocupação não tem que ser se você vai dar conta das apostilas e dos livros que você vai usar. Tira isso da tua cabeça. Se você tirar isso da sua cabeça, você já vai fazer um ótimo trabalho. Agora, o teu foco precisa ser o quê? O teu aluno. Tudo bem? O teu aluno. Então, vamos lá. E mais o quê? Você pode ter uma lista de conteúdos a cumprir, mas isso não é o mais importante. Eu já deixei de cumprir um conteúdo programático. Inclusive, eu tenho até um vídeo desse expressando sobre isso, falando sobre isso aqui no meu canal do YouTube. Eu já deixei de cumprir o conteúdo programático. Por que eu já deixei de cumprir? Porque aquele conteúdo programático não tinha nada a ver com a minha realidade. E cumprir esse conteúdo programático seria agir contra aquilo que estava na minha frente, contra a realidade que eu estava vendo. Então, eu preciso aprender sobre essas crianças. Então, eu quero que você aprenda o seguinte: eu quero te ensinar a olhar além do que você vê. Quer ver uma coisa? Se eu perguntar aqui para você, o que você vê ao olhar para essa tela? Aí muitos podem dizer: Carla, eu vejo você. E aí você pode dizer, aí eu posso te perguntar: e por trás de mim, o que você vê? Aí você pode dizer que você vê a minha estante com placas, com livros e tudo mais. Você pode dizer isso. Não, mas é além disso. E além disso, o teu olhar, professor especialista, deve ser além daquilo que está aparente. Para entender a alfabetização, para entender um processo de aprendizagem, para entender qualquer coisa que se refira à sua criança, você precisa olhar além do livro didático, além do conteúdo programático, além daquilo que a criança está apresentando para você. É além. É o que está por trás. Então, eu quero te ensinar hoje, olha só, ensinar hoje que você precisa olhar o que está por trás, é o plano de fundo. Que às vezes um comportamento aparece, mas na verdade ele é apenas um comportamento que tem uma origem. E que origem é essa? Você precisa estar atento. Porque se você não está atento para a origem disso, muitas vezes você joga a perder o seu ano. A criança está escrevendo letras aleatórias, ela está pré-silábica. E eu tenho que ensinar a letra para ela. Será que é esse o caminho? Será que por ela... Mas ela já sabe letra. O que ela não sabe é usar as letras. Então eu vou ensinar as sílabas para ela, porque é disso que ela está precisando.
Aí você passa o ano inteiro ensinando as famílias silábicas para ela e ela não alfabetiza no final do ano. E você faz uma sondagem mês a mês e ela está sempre pré-silábica. O que isso significa? Que você só está olhando para aquilo que está aparente. E o meu convite hoje para você é olhar o que está por trás disso. Por que ela está pré-silábica? Por que ela está pré-silábica? O que está faltando? Por mais que eu ensine as sílabas para ela, ela não está aprendendo. O que está faltando? Você já parou para pensar nisso? Diz aí para mim. Se você já parou para pensar que existe algo sempre existe algo por trás daquela manifestação daquela aprendizagem. E o professor especialista, ele não é especialista à toa. O professor especialista, ele não entende só de alfabetização, ele é especialista em criança. Ele é especialista em criança. A alfabetização é uma parte disso. É uma parte que é uma parte enorme, é ou não é verdade? Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo? Vai me falando aí. Tá fazendo, gente? Posso prosseguir? Tá de boa? Ótimo. Que bom que vocês estão compartilhando, que bom que vocês estão curtindo. Então, faça isso para que esse vídeo esteja alcançando mais pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Tá fazendo? Ok, perfeito. Então, vamos. Então, vamos lá. Aprender sobre a criança significa mapear o seu público. Você precisa saber quem é esse que está aí contigo. Quem é esse que vai embarcar numa jornada com você de um ano letivo? Quem é esse que passará com você 4 horas e meia, todos os dias, de segunda a sexta? Ele não é um número na chamada dele. Ele é uma criança que está num grupo. E como esse grupo se comporta? Como eles se comportam entre si? Será que você conhece somente pelo nome? Ah, aquele ali é o João. E se eu te perguntasse quem é o João, você saberia me dizer? Você saberia me dizer quais são as características individuais do João no grupo? Ou qual é a característica do grupo que você está atuando? Quais são os gostos? Quais são as características individuais? O que essas crianças trouxeram de aprendizado? Ou não trouxeram? Tá certo? O que é isso? Quais são as informações que você tem sobre essas crianças? E você ainda está pensando só no conteúdo programático? E você ainda está pensando só no conteúdo? E você ainda está pensando só na apostila e no livro que você tem que dar? Eu te convido a olhar o todo, para que esse trabalho deixe de ser trabalhoso, desafiador ao longo do ano. Se eu conheço esses pontos cruciais, eu levo a minha turma a ter resultados magníficos em pouco tempo. Em pouco tempo, porque tudo que você vai preparar será de acordo com aquilo que você observa. Tá certo? Aquilo que você observa, isso precisa estar muito, muito, muito forte em você. Outra coisa, você está mais interessado em saber mais sobre o que ele fez nas férias? Pensa nisso. Gente, uma coisa que, pelo amor de Deus, eu quero falar aqui. Quando volta às aulas, tem sempre aquelas dinâmicazinhas. Como foram as férias? É ou não é verdade? Gente, eu não estou interessada em saber como foram as férias dessas crianças agora. Eu quero primeiro conhecê-lo. E aí faz um desenho das férias, e aí faz uma redação das férias, e fica tudo ali. E às vezes não cumpre nenhum objetivo. Quer saber sobre as férias? Ok, mas contextualiza isso para que isso seja bem aproveitado, sabe? Você está interessado em saber sobre o que ele fez nas férias ou quem é essa criança que esteve de férias?
É muito diferente, né? É muito diferente. E aí, aqui está dizendo, você está mais interessado em saber o que ele fez nas férias ou saber quem ele é de fato? Ou quem é essa pessoa que esteve de férias? Que tipo de dificuldade essa criança enfrentou no ano anterior? Isso é crucial para que você possa prosseguir. Qual foi o maior desafio dessa criança? Qual foi a trajetória escolar dessa criança até aqui? Às vezes é uma criança que vem de uma escola diferente, você às vezes não tem nem contato para saber como foram as coisas lá. Qual é o vínculo com a escola que essa criança tem? Tem criança, gente. Olha só, tem criança assim que por causa da pandemia elas passaram a ter problemas emocionais seríssimos com a escola. O excesso de tarefas e de tanta coisa que muitas vezes durante a pandemia e fora dela também, tá? Acontece. Tem crianças que têm tido necessidade de um profissional, de um psicólogo, para trabalhar e resgatar o vínculo com a aprendizagem. É terrível isso. Muito sério isso. Então, vamos ver qual é o vínculo que essa criança tem com a aprendizagem. Na psicopedagogia, a gente olha muito para esse lugar, né, do vínculo, porque a afetividade ela é muito importante para que a criança aprenda. Então, crie vínculo com os teus alunos, tá? Crie vínculo com eles. Como que ela se vê na escola? O que é escola para essa criança? Essas são informações que estão no plano de fundo e que você pode mapear. Eu vou mostrar para você. Olha só, eu vou mostrar para você na prática, como tudo isso aqui pode ser encaixado, tá bom? De modo prático, como isso pode ser encaixado, tudo bem? Então, vamos lá, fica comigo. Então, tudo isso me proporciona conhecer mais sobre essa criança. Eu preciso saber mais sobre essa criança que está iniciando comigo. Agora, como, né? Como que eu consigo fazer isso? O professor especialista ele precisa ter esse olhar, né? Esse olhar do plano de fundo. Enquanto o professor que é professor comum, né? Por que eu diferencio o professor especialista do professor comum? O especialista ele sabe, ele entende de criança, ele entende daquilo que ele faz. O professor comum ele entende do conteúdo só. O professor especialista ele entende do conteúdo que aquela criança precisa, ele entende de desenvolvimento, ele entende disso. Tanto que nos meus cursos eu falo muito sobre desenvolvimento da criança. O curso de neurociência no desenvolvimento infantil, eu falo de desenvolvimento humano e falo dos impactos que isso vai provocar na vida dessa criança lá na frente. Como que funciona o cérebro dessa criança? Por isso que no curso de neurociência e alfabetização eu falo dos processos cerebrais. Isso tudo é plano de fundo, gente, e que nós não aprendemos. Na minha formação de professores, eu aprendi a fazer recorte, eu aprendi a fazer mural, eu aprendi a fazer, sei lá, criar jogos. Isso é o que está aparente, que a gente tem que saber sim e dominar muito bem. Porém, eu não preciso saber só disso. Eu tenho que entender o do plano de fundo. O plano de fundo. Tá certo, gente? Vocês estão gostando? Vai se manifestando aí para mim, vai. Vai colocando aí. Tá valendo a pena? Fica aí até o final, que eu tenho muita coisa para te dar hoje, tá? Vou te dar o material dessa aula também. Eu quero mostrar uma coisa muito legal para você na prática, então fica aí. Alguém falou aí, álbum seriado, flanelógrafo. Isso tudo a gente aprendeu mesmo, né, gente? Fala sério. Então, vamos lá. O professor especialista, ele tem um compromisso maior com a aprendizagem dessa criança, tá? E eu quero levar vocês para esse lugar de enxergar o que está por trás. Então, entenda de pessoas.
Entenda de pessoas. Se você entende de pessoas, você vai desenvolver um trabalho lindo ao longo desse ano todo. Então, você pode se perguntar se isso tem alguma coisa a ver com a alfabetização. Ah, será que isso tem a ver com a alfabetização? Claro que tem. Por que uma... Quer ver uma coisa? Os meus especialistas vão saber responder. E podem responder aí agora. Ó, a questão é, por que uma criança está no nível pré-silábico? Por que uma criança está no nível pré-silábico? O meu especialista sabe. O meu especialista também sabe dizer assim, ó, por que uma criança, ao comparar o tamanho das palavras, ela atribui o tamanho da palavra ao que é real? O meu especialista também sabe dizer isso. Porque você pergunta, fulano, qual que é a palavra maior? Caneta ou lápis? Dependendo do tamanho do lápis, se ele tiver apontado, por exemplo, ele vai dizer que lápis é uma palavra pequena porque o lápis é pequeno. Ou se for uma caneta pequena, ele vai dizer caneta é a palavra menor. Por quê? Porque é pequena. Agora, isso tudo ninguém ensina pra gente. São as pesquisas, são os livros que a gente precisa estar estudando, estar aprofundando. Olha aqui, ó. Porque ela ainda está no nível do realismo nominal. É isso aí. Porque ela tem que ser estimulada, porque falta consciência fonológica. Olha que lindo. É isso mesmo. Essas são as respostas para uma criança no nível pré-silábico. Porque ela está no realismo nominal, porque ela não tem níveis de consciência fonológica, porque essa criança ela precisa desenvolver consciência da palavra, porque essa criança ela precisa entender que o que eu falo ele não tem relação com o que significa o que eu falo. Isso tudo eu ensino no meu curso de consciência fonológica. E o especialista tem que saber disso. Porque se uma criança chegar assim no início do ano, ele tem que saber o quê? O plano de fundo. Então, pessoal, olha só. Olha só, olha que legal, Lindomar, isso aí. Muito bom, não foi trabalhado consciência fonológica. É o nível cognitivo que ele está operando. É isso aí, Vanessa. Muito bem. É a forma como essa criança está pensando, é o nível cognitivo dele. Todos esses aqui são alunas especialistas. É isso aí. Então, isso tem a ver com a alfabetização. Claro que tem. Então, o professor especialista ele não pode perder tempo, ele ganha tempo. Carla, mas o ano começou e eu não vou começar a ensinar a letra. Calma, gente, conhece a tua turma, porque às vezes nem precisa você passar por determinadas etapas do processo, você avança. Então, o que é perda de tempo para alguns, para o professor especialista é ganho. Quando alguém fala, ah, não, isso é perder tempo. Não, não é perder tempo, não. Para mim, não. A não ser para você. Quando eu paro para avaliar os meus alunos, eu estou ganhando tempo. Ganhando tempo. Tá certo? Eu ganho tempo quando eu ensino para o meu aluno, quando eu procuro saber dele, tá? Então, assim, a questão é essa. Então, o que apenas para alguns, né, é uma brincadeirinha que você está fazendo, para o professor especialista é uma oportunidade de aprendizagem. Olha que legal, gente. Se para o professor comum você está só brincando, para o professor especialista, você está oportunizando. É diferente. É diferente. O professor especialista, ele não brinca em serviço, e brinca em serviço. O que ele brinca não é uma brincadeira. Né? Parece estranho, mas é isso. O que ele brinca não é uma simples brincadeira, porque ele tem intencionalidade, ele tem objetividade. Então, o que você vai precisar? Anota aí, ó. Tira um print dessa tela. Olha o que você vai precisar. Você vai precisar de um diário de bordo. Estou dando uma lista agora. Você vai precisar de um diário de bordo. O
que é um diário de bordo? É um caderno físico, é isso mesmo, você vai precisar disso. Para você escrever tudo que você irá observar nessas primeiras semanas de aula da sua turma. Sobre a sua turma, sobre uma criança individual, tá certo? Um diário de bordo. O que você precisa, além disso? Um olhar sensível e atento, um planejamento contextualizado que te permita conhecer essas crianças, essas pessoas que caminharão com você. Você precisa ter calma. Por que calma? A calma necessária para conduzir a sua turma nessa linda e divertida viagem, porque tem que ser legal, tem que ser divertido. Se não for legal, então não faz. Tá? Você precisa de segurança e certeza. Se você percebe que te falta alguma coisa, Carla, poxa, você falou desse curso aí, eu acho que eu vou mergulhar nele, porque vai me dar mais segurança. Faz. Eu preciso... É isso, faz. Porque você precisa de segurança para ter certeza de que você não é um professor comum. Você não é um professor comum, você é um professor especialista. Então, o professor especialista, ele não fica só no operacional, fazendo, e faz plano de aula, e faz tarefa, e faz não sei o quê, e faz. Não, o professor especialista, ele gerencia a sua sala de aula. Ele observa o que ele tem que fazer, como está o andamento das coisas, e operacionaliza aquilo que é necessário operacionalizar. Porque tem coisa que eu fazia na sala de aula que era extremamente desnecessário. Extremamente. E eu deixava de fazer, porque aquilo não me levava a nada e nem os meus alunos. Por isso que os meus resultados apareciam, porque eu simplesmente observava e sabia, não, isso aqui ele está precisando, isso aqui ele não está precisando. Na reunião de início de ano, eu já deixava isso tudo alinhado com os pais. Sabe o que eu falava para os pais? Não vou usar o livro o ano inteiro. Eu não vou cumprir o livro, já estou logo avisando. Eu vou usar o livro, mas o que tiver fora da nossa realidade, eu não vou trabalhar. E eu falava isso sem medo. Será que você se prende a isso? Pensa. Alinha isso desde o começo, tá? Dedique a primeira semana de aula para captar todas as informações sobre essas crianças. Todas as informações sobre essas crianças. Você precisa captar. Como? E quais serão essas informações? Toma nota aí, ó. As informações sobre os aspectos sociais, a adaptação dessa criança à escola, os relacionamentos, a interação social dessa criança, os aspectos cognitivos, que são os aspectos de aprendizagem, em geral, tá? E os aspectos psicomotores, que reúnem toda a parte de coordenação motora fina e ampla, lateralidade, orientação espacial, temporal, visomotor, todos esses aspectos, porque a criança precisa disso para o ambiente escolar e para a vida. Então, você precisa estar com esse olho aí, bem atento ao que essas crianças precisam. Agora, qual e quais meios você utilizará para isso? Eu quero te mostrar, eu não quero te deixar só assim com a cabeça cheia. Meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Calma, eu quero te dar. Você quer receber o que eu vou te dar? Você quer? Você quer receber o que eu vou te dar agora? Fala aí. Obrigada, Jusilene. Eu quero. Escreve aí, então. Eu quero. Escreve aí, eu quero. Que eu só vou dar se você quiser. Se você não quiser, eu paro agora. Mas eu acho que querem, né? Porque tem mais de 300 pessoas aqui na live ao vivo. Então, vocês estão querendo. Então, vamos lá, gente. Eu vou dar para você agora, então. Dá tudo, eu quero tudo. Sabe, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Na virada do ano, né?
do dia 31 para o dia 1º de janeiro, nós estávamos na nossa igreja participando, né, da celebração da virada. E no final do culto, foi feita uma dinâmica onde balões de gás foram entregues para a gente. E em cada balão de gás tinha uma palavra que aleatoriamente, entre aspas, esse aleatoriamente, foram escritas ali nos balões. Então, as pessoas saíam, recebiam esse balão, que depois a gente ia soltar. Mas essa palavra era uma palavra que nós deveríamos levar para o ano. E sabe qual foi a palavra que eu recebi? Entrega. Então, eu quero entregar esse ano absurdamente mais do que eu entreguei no ano de 2021 para a sua vida. Entenda isso, porque a minha missão aqui é fazer de você um professor melhor. A minha missão aqui é fazer de você aquele cara que vai chegar na sala de aula e vai fazer o que precisa ser feito. Eu recebi um depoimento no Instagram de uma professora que disse: Carla, por causa do teu curso de neurociência e alfabetização, eu ganhei uma vaga numa escola. Eu falei, como assim? E aí ela me relatou tudo. E ela disse que na entrevista fizeram perguntas para ela e ela foi com toda segurança, rebatendo, falando. Só sei que no final de tudo, a coordenadora falou assim para a diretora: você quer fazer mais alguma pergunta para ela? Ela disse: não tenho mais nada para perguntar. A menina tinha um conteúdo tão tremendo de aprendizagem e que ela teve a oportunidade de rebater o que precisava, demonstrar o que ela sabia. Conclusão, no outro dia, ligaram para ela, a vaga era dela. Hoje eu estava falando com uma mentorada que disse assim para mim: quero te dar uma notícia. Sou vice-diretora. E a outra disse: Carla, comprei uma escola. Carla, escolhi trabalhar com a fase tal, estou na coordenação. Carla, eu escolhi entre educação infantil e 1º ano. Carla, porque eu sei que aqui eu vou ser mais... vou atuar melhor, vou transformar mais vidas. Olha, Carla, eu rejeitei a coordenação de projetos para trabalhar com as crianças, porque eu sei que ali eu vou me realizar. Eu quero fazer de você o melhor professor para atuar onde você quiser. O que depender de mim, eu vou fazer, e estou fazendo, e estou entregando para você. E isso é muito tremendo. E eu estou falando isso para você porque eu quero te entregar, ao final dessa live, um material. Eu quero te entregar, no final dessa live, uma condição especial para você fazer os meus cursos, se você quiser, para você transformar esse 2022, para te dar segurança para que você possa fazer. E é isso que eu quero, tá? Eu digo o seguinte: eu transformo vidas com os meus cursos. Então, vamos lá. O que depender de mim é isso que eu vou fazer sempre. Olha só o que você precisa, qual o meio que você vai utilizar. Olha aí, eu fiz uma anamnese de diagnose, gente, para vocês. Olha isso. Quem quer essa diagnose aí, gente? Essa anamnese de diagnose. O primeiro, deixa eu fechar aqui, depois vocês olham. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu falo muito nos meus cursos sobre a importância da avaliação, da sondagem e tudo mais. Cada escola chama de um jeito, tá? Os primeiros dias de aula, assim que retornam, o professor precisa fazer um diagnóstico, né? Algumas escolas têm, outras não. Então, assim, independente se a tua escola tem ou não, eu quero te orientar que você faça. E existe também, no curso de neuroplanejamento de aula, eu também falo isso, desenvolvimento infantil, eu falo sobre a importância da ficha de anamnese, que a escola precisa ter, a direção, a gestão da escola precisa fazer isso, no momento da matrícula, no momento de uma conversa individualizada com os pais, e oferecer para o professor essas informações. Só que eu sei que muitas vezes o professor não consegue executar uma ficha de anamnese completaça, como precisa, tá, gente?
Então, o que eu fiz? Eu criei para essa aula de hoje uma ficha de anamnese com os principais pontos a serem observados por vocês que contemplem todos os aspectos que eu falei aqui. Os aspectos sociais, deixa eu voltar aqui, os aspectos sociais, cognitivos e psicomotores, tá? Que você pode, através de uma anamnese enviada para os pais ou na reunião, na primeira reunião de pais, você pode mostrar, você pode dizer para os pais que vocês têm, que você gostaria de um tempo para conhecer um pouco do filho dele, da criança que ele é responsável, tá certo? Então, essa ficha eu vou oferecer para vocês no final dessa nossa aula, tudo bem? Você vai querer? Então, fica aí comigo. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Então, nessa anamnese, o que eu quero saber? O nome da criança. Mas por que eu quero saber o nome da criança? Eu preciso saber quem é essa pessoa. Agora, eu preciso saber também como ela gosta de ser chamada, né? Às vezes ela tem o nome dela e não gosta de ser chamada pelo nome dela. Isso é um problema? Não sei. Pode ser, pode não ser. Pode vir aí um aspecto emocional que eu precise dar atenção, tá? Uma outra coisa, eu preciso saber a data de nascimento dela. Por quê? Porque tem criança que está matriculada em sala de aula na idade errada. Você sabia disso? Você sabia que uma criança que ela está matriculada com a idade errada naquela série, naquele grupo, ela poderá sofrer? Sim. Cognitivamente, emocionalmente. Alguns desses aspectos que eu pontuei podem travar o desenvolvimento dessa criança se ela estiver numa série inadequada, com o nível de maturidade emocional, social, cognitiva. Quem conhece criança assim? É importante ter a data de nascimento para você ficar de olho nisso. Tá certo? Você precisa... É isso mesmo, a escola precisa ter um olhar mais clínico, Cleide. É isso mesmo, tá? Isso mesmo. Agora, ó, quais são os desafios emocionais enfrentados na jornada dessa criança até aqui? O que ela passou? Às vezes a criança passou por algum trauma, às vezes é uma dificuldade na aprendizagem que você não sabe, que você precisa saber e que o pai precisa te falar. Quais são os desafios e quais são também os desafios de aprendizagem, os desafios emocionais. Isso daí é bacana que explicar para os pais o que é que essa criança teve falta, né? Ou falha. Essa criança tem vínculo com as crianças do seu dia a dia? Ela tem crianças para brincar ou é só na escola? Por que isso é importante? Porque às vezes é uma criança que não sabe se relacionar. E às vezes você vai ver uma criança que ela ou é muito agitada, ela não tem limite, ela não sabe brincar com as outras crianças da idade, porque muitas vezes ela não tem isso no convívio dela. E isso afeta, porque uma criança assim, ela vai aprender menos na sala de aula, né? Porque às vezes esse nível de agitação ou de recusa afeta esse desenvolvimento, tá certo? Então é importante. A criança expressa desejo pela escola. Durante as férias, a criança fazia menção à volta às aulas. A Estela todo dia fala: mãe, quantos dias faltam para voltar às aulas? Né, Estelinha? Eu fiz com a Estelinha assim, eu botei um calendário e falei para ela, ó, qual é o dia de hoje e qual é o dia que você vai voltar? Marca. Eu falei, agora conta, agora é contigo. Você que vai contar todos os dias quando que você vai voltar para a escola, né? Fica ansiosa. Quer dizer, agora tem criança que nem toca no assunto. Por que a Estela está ansiosa para voltar a estudar? Animada, como a gente fala, né, filha? Ela está animada para voltar a estudar porque ela gosta da escola dela. Porque ela gosta de estar lá. Agora, quando a criança ela se recusa, ela, não quero falar disso, alguma coisa aconteceu ali. E para trazer o vínculo da escola para essa criança, você vai precisar dessa informação, porque a escola precisa ser o melhor lugar do mundo. Se não está sendo, essa criança ela vai ter limitações. Tá certo? Então, e você, especialista, está ali para trazer isso para ela, tá? Outra coisa,
perguntando para os pais, né? O que você quer trazer de 2021? Ou o que você quer deixar em 2021? Às vezes foi uma experiência como escola, às vezes foi um conflito que aconteceu em 2021 e o pai não quer, e às vezes isso daí vai ser um dado emocional e social e de aprendizagem importante. Poxa, aconteceu isso daqui, ó. Às vezes o pai pode colocar as notas ruins. Ah, eu não quero muita tarefa de casa. Ah, eu quero. Às vezes é um aspecto que para você muitas vezes pode ser irrelevante, mas tendo o feedback dos pais, isso pode ser super relevante para que você possa planejar o seu ano de acordo com o seu público. Tá certo? Você vai se adequar. É isso que eu quero que você entenda essa noite, tá? E aí, ó, o que a família espera desse ano que se inicia? Alguma informação importante que você que você quer nos dar? Às vezes é uma criança que faz um acompanhamento e o pai ainda não falou para a escola, sabe como é que é? Isso tudo. Então, assim, essa é a ficha de anamnese que você pode dar na reunião de pais. O que você achou dela? Escreve aí para mim. Você já curtiu, gente, esse vídeo? Já compartilhou? Já se inscreveu nesse canal para eu ter a alegria de produzir conteúdo para você? Porque esse é o sinal que você dá na curtida, na inscrição, no compartilhamento, é um sinal que você dá para o YouTube que isso está funcionando bem e para mim também, que eu vou preparar cada vez mais conteúdos semanais e incríveis para vocês. Agora, se você não está gostando, se não está valendo a pena, aí eu preciso rever os meus conceitos, tá? Então, vocês também estão sendo avaliados por mim. Avaliados de que forma? Eles gostaram? Está valendo a pena? Ou eu não levo mais esse conteúdo? Tá? Gostaria de aplicá-la? Ótimo! Eu vou dar para vocês essa anamnese. Eu vou dar para vocês. Eu disse que esse ano é o ano da entrega, não é? Outra coisa que eu vou te mostrar agora. Ó, um planejamento estruturado que aborde todos esses aspectos. Você quer ver? Um planejamento estruturado para você aplicar na sala de aula? Eu vou mostrar para você um planejamento meu de 2015. Quantos anos tem? 2015. Ó, eu sugiro, Shirley, que essa ficha seja preenchida na reunião. Se o pai não vier, você chama esse pai num outro momento e preenche com ele. Por que isso? Porque ali você tem a chance de dar exemplos, de você fazer uma intervenção, tá? Porque aí você não perde. E se levar para casa, pode ser que você não tenha retorno, entende? Então, aproveita a reunião para você pegar essa informação ali mesmo, porque de tudo que você vai falar na reunião, isso é o mais importante. E o pai que não for, depois você chama na escola. E se não for, não tem problema. Coloca na ata, sabe? Que você chamou o paizinho e que o objetivo da reunião era esse, ele não compareceu. Informa para o pai, eu quero conhecer mais do seu filho, por isso eu preciso que você venha à escola. Enfim, já convida o pai para a reunião, dando para ele um spoiler do que vai acontecer. Essa reunião de início de ano será incrível, porque eu quero a sua presença para conhecer mais do seu filho. Olha que legal, está vindo isso na minha mente agora, através da tua pergunta. Para qualquer turma. Ô, Ludmila, nessa anamnese, eu não acrescentaria dados gestacionais, não. Porque eu quero uma anamnese prática. Agora, se você achar que dá para encaixar, você pode encaixar o que você achar importante, tudo bem? Eu fiz de uma forma mais enxuta, que são as primeiras informações que você tem ali e que são relevantes para esse primeiro estágio aí. Se você perceber a partir dessa anamnese que você precisa aprofundar em mais alguma coisa,
já que a sua escola não trabalha com isso, aí você vai chamar o pai em particular, num outro momento, para trabalhar aquela anamnese mais completa que você tem do curso de desenvolvimento infantil. Tudo bem? E aí você terá. Ó, como fazer com uma criança que fica em casa e na escola é muito agitada porque quer brincar e não aprende direito? Olha, existem muitos fatores aí, inclusive um deles é essa questão da maturidade, tá? Pode ser que uma criança aqui em casa ela não tenha essa abertura, pode ser uma questão emocional também, e na escola essa criança quer virar um samurai, né? Porque ali é a chance dela que está longe das cobranças dos pais, às vezes é uma criança muito cobrada, e aí a chance que ela tem de extravasar, ela extravasa. Tenta mapear esse comportamento, tenta olhar por trás do comportamento, tá? A criança não é o comportamento dela. Nós devemos ter um olhar mais apurado para isso, né? Mais sensível para isso. Beleza? É isso. Então vamos lá, hein? Então vamos nessa. Deixa eu mostrar para você aqui o que eu quero mostrar. O meu planejamento de 2015. Gente, misericórdia. Não, não é esse, não. É esse. Meu planejamento de 2015, ó. Esse aqui eu fui professora do segundo ano também, tá? E achei muito interessante, estava falando para o William, em 2015 eu já tinha bastante conhecimento, né? Dentro da minha área, eu já tinha feito a pós em psicopedagogia e N cursos que me especializaram e me levaram a ter um olhar mais de plano de fundo do que daquilo que estava aparente. E eu estava lendo para o meu esposo, o William, agora, antes de entrar, eu falei, olha aqui, William, que interessante. Lá em 2015, eu já tinha uma visão diferente da diagnose. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó, olha só que legal. Deixa eu ampliar, eu sei que está pequeno, tá? Fiquem tranquilas. Ó, eu dividi a turma com uma professora, o nome dela é Lorena. E eu sempre trabalhei com projetos, sempre. E esse projeto da escola tinha o tema sobre o conhecimento de mundo. E o conhecimento de mundo é muito amplo, né? Então, eu queria nesse planejamento, o principal objetivo era que as crianças fossem pesquisadoras, que elas pudessem investigar mais as coisas e tal. E olha só que legal. Eu escrevi assim: o início do ano letivo é um período fundamental para que o professor possa traçar um perfil inicial dos educandos no campo social, cognitivo, olha aqui o que eu já escrevia, e emocional. O período da diagnose será desenvolvido a partir de atividades lúdicas, prazerosas, destacando, de forma geral, os princípios prévios relativos ao núcleo comum, ou seja, das atividades, das disciplinas, né, que eu lecionava. A partir desse período, olha o que eu coloquei aqui, estaremos traçando o perfil inicial da turma para que possamos adequar os próximos projetos de acordo com as necessidades apresentadas. E assim dá uma continuidade e a consolidação do processo de alfabetização. Gente, dá uma olhada nesse projeto. Não é incrível? Eu já trouxe ali uma justificativa. Por que eu estou fazendo isso? Eu tinha na minha mente a clareza de que eu tinha que avaliar aqueles aspectos. Então, não parou por aí. Aí, depois disso, o planejamento estava estruturado nesse mapa mental que a escola nos orientava, mapa conceitual, né? Então, ó, dentro desse projeto, quais foram as partes, né? Dessa estruturação cognitiva, social, desses aspectos todos, né? E onde eu encaixei, né? E o que eu separei para avaliar dessas crianças que estão vindo do primeiro ano, elas precisam saber isso aqui, para que eu possa ter noção do que eu vou preparar daqui adiante.
tá? Então, aí está um mapa conceitual. Para avaliar os aspectos matemáticos, de conhecimento matemático, tinha lá, né? Eu vou saber se a criança classifica, se essa criança resolve situações, problemas, se essa criança soma e subtrai, como é que está isso? Se essa criança faz uma contagem em sequência, se ela sabe o que são agrupamentos. No conhecimento linguístico, como é que ela veio do primeiro ano, ela já lê, ela interpreta, tem uma sondagem de leitura e de escrita que eu tenho que fazer com essa criança produz frases, essa criança produz textos, ela sabe ordem alfabética, isso está claro para ela, os reconhecimentos da letra do alfabeto, como é que está, a parte ortográfica, será que ela já alcançou ou está no nível silábico indo para o alfabético indo para o ortográfico, como é que está isso? Essa criança também, deixa eu voltar aqui que acho que ficou melhor. Essa criança também, como que ela tem aí esse conhecimento do mundo natural? Como que esse contexto geográfico, esse contexto da escola, como é que é? E aí, como que eu posso fazer isso? Como é que eu posso avaliar as habilidades psicomotoras dessa criança através das brincadeiras, do boliche, das atividades livres? E aí, ó, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Os conhecimentos artísticos, gente, construção, do que a gente fosse fazer e tal, a parte social, interação com as dinâmicas, com as brincadeiras, ou seja, tudo isso eu ia ficar de olho ao longo daquele tempo que eu estaria observando essa criança. O tempo de uma anamnese, ela pode durar 8 dias, ela pode durar 15 dias, ela pode durar um mês, isso você que vai determinar. Nesse caso aqui, como eram crianças do segundo ano, nós fizemos em 8 dias. 8 dias nós trabalhamos essa investigação, nós fomos aprender sobre essas crianças, nos especializar nelas, para dar o pontapé inicial. E uma vez que eu sei quem são essas crianças, nossa, o trabalho ficou incrível até o final do ano, né? Então, olha só, deixa eu mostrar mais aqui para vocês, além disso. Cadê? Olha aqui. E essas. Não, alguém está perguntando se consegue com uma sondagem. Não é uma sondagem, você vai fazer todo o seu planejamento, sondagens através de atividades para alcançar tudo isso daqui. E aí, o que eu fiz mais? Eu coloquei aqui, em forma de planejamento, no meu curso de neuroplanejamento de aula, eu modifiquei toda essa estrutura aqui de planejamento e coloquei de uma forma muito mais objetiva, onde eu reunia tudo num lugar só. Então, tá muito melhor que esse, que foi lá de 2015, né, gente? Olha quanto tempo. E aí, eu traçava aqui os conteúdos que já estavam lá naquele mapa conceitual, depois eu trazia para cá e transformava isso na minha aula. Então, olha aqui, ó, os recursos que eu precisaria, a dinâmica que eu iria utilizar. Estão vendo? Ó, deixa eu abrir mais um pouquinho aqui para vocês. Ó, dinâmica, o que eu ia fazer passo a passo. Entenderam? O que eu estaria avaliando. E aí eu montei o meu plano de aula todo. Até na hora do recreio, ó, na hora do intervalo, eu também tinha um planejamento para a hora do intervalo. Eu provoquei uma brincadeira de boliche para que eu pudesse trabalhar com essas crianças. E tudo estava dentro de um contexto, que era do nosso projeto. Não é legal, gente? E aí, para que serve o diário de bordo que eu te falei? Tudo que eu observava que estava presente no mapa conceitual, que eu coloquei lá no meu plano de aula. Ao final da aula, eu escrevia nesse diário de bordo feedback sobre aquilo que eu observei, o que as crianças conseguiram, o que elas não conseguiram, como que elas se comportaram, qual era o nível que eu estava percebendo daquela atividade. E aquelas anotações me levariam a traçar o meu objetivo. Então, por isso que eu falei para vocês que tinham atividades no livro que eu não usei, que estavam totalmente fora do contexto, totalmente fora daquilo que as crianças estavam realmente precisando. E eu levei isso para a reunião de pais.
E eu mostrei para os pais isso, os pais receberam, e agora eu quero mostrar para vocês as atividades da diagnose. Ó, tinham atividades. Deixa eu botar aqui. Isso. Ó, em todo o contexto, tá? Eu trabalhei as atividades. Então, por exemplo, aqui, ó, na parte da geografia, eu fui trabalhar a identidade da criança, e aí eu fui colocando, né, quem é essa. Era uma ficha, a gente fez uma dinâmica, e depois disso, todo mundo recebia essa ficha, e eles iam falando sobre ele. Como eram os olhos, os cabelos, e aí qual é o amigo, e, enfim, por que ele gosta desse amigo. E aí a gente trabalhou uma música sobre amizade, e assim foi. Depois, com esses dados aqui dessa fichinha, eu fui trabalhar a parte matemática com eles. Mas antes eu quero contar uma coisa para vocês. Nessa fichinha que eu fiz da dinâmica para eu saber como que eles se viam, eu tinha uma aluna que ela se classificou uma pessoa que ela não era. Então, ela modificou a cor da pele dela. Ela disse que a cor da pele dela era uma que ela não era, que o tipo do cabelo dela era um e não era. E ela estava assim, ou seja, a identidade dessa criança estava totalmente distorcida. E eu pude perceber o quanto essa criança emocionalmente era insegura. E isso estava refletindo na aprendizagem, porque ela sempre ficava esperando pelos outros para que ela pudesse fazer alguma coisa. Então, o nível de insegurança estava refletindo, inclusive, na aprendizagem dela. Então, ela estava insegura com a identidade dela e estava insegura também com a aprendizagem. Isso só foi possível perceber por causa dessa dinâmica. E se eu não tivesse promovido uma dinâmica como essa? E se eu tivesse totalmente ignorado o plano de fundo? Eu teria esse dado importantíssimo. E aí as crianças falavam assim: ô, tia Carla, olha, fulana, ela faz tudo que eu faço. Se eu compro esse tênis, ela compra também. Se eu venho para a escola assim, ela vem também. Ou seja, uma menina completamente afetada e insegura. E aí, depois da anamnese, eu encaminhei para psicólogo, conversei com a mãe, tive essa oportunidade, enfim. Então, tudo isso, gente, ajuda no nosso trabalho, porque uma criança, quando ela está totalmente desalinhada, isso vai interferir na aprendizagem dela. Você não pode ignorar isso, entendeu? Você não pode. Como você falou, Carla, a faculdade não ensina nada disso. Nunca entrei na sala de aula e é muita coisa. É muita coisa, mas é tudo que você vai construindo no caminho, tá? Não se assuste, pelo amor de Deus, eu não quero desmotivar. Mas é maravilhoso, gente. Eu amo. E aí eu utilizei aquela ficha para classificar com eles. Ó, aqui eu trabalhei classificação também, tá? Classificação. Habilidades cognitivas. E aqui eu coloquei quantos meninos, quantas meninas. Ó, confira as informações relatadas nas fichas dos seus amigos e pinte o gráfico de acordo com as cores indicadas. Menino, vamos pintar dessa cor. Menina, dessa cor. Olhos escuros. Quantos têm olhos escuros? E a gente foi tabulando esses dados para trabalhar com eles o que? Quantificação. Quantos meninos, quantas meninas, total de amigos, tipo do cabelo, qual tipo do cabelo que mais aparece, qual é a cor dos olhos que menos aparece. Então, eu estava trabalhando o quê? Interpretação de gráfico, classificação, tudo isso estava descrito lá no meu mapa conceitual. Então, eu transformei isso em quê? Atividades. E aí, eu mandei essa tarefinha de casa para eles também. Aqui a gente trabalhou pesquisa. Ó, deixa eu avançar mais um pouquinho por causa da hora. Aqui, ó, nessa atividade, para trabalhar o cálculos. Era uma época que as crianças brincavam muito com essas pulseirinhas aqui. Não sei se você conhece essas pulseirinhas. E aí eu coloquei lá no contexto, né? Deixa eu botar aqui. Coloquei lá no contexto.
Luciana aprendeu um jeito divertido de fazer pulseiras. Para cada pulseira, ela usa 60 ligas. Veja quantas pulseiras ela já fez e responda. Quantas pulseiras há na imagem? Luciana vai apresentar 2 amigas, mas cada uma deverá ganhar a mesma quantidade de pulseiras. Quantas pulseiras cada uma deverá ganhar? Faça com desenho, estou trabalhando aqui, agrupamento, e daí vai. Quantas pulseiras vão sobrar? E daí vai, se vai sobrar ou se não vai. Sondagem de escrita, eu queria saber a capacidade dessas crianças formular frases, como que elas estavam escrevendo, palavras. Olha aqui, observa as imagens, escreva abaixo as ações correspondentes. Beber, regar, lavar, apagar. Agora utilize cada ação e enriqueça com uma frase. Eu queria saber a capacidade dessa criança de elaboração de frase, como é que estava essa escrita, e daí vai. Aqui também, produção textual, e daí vai, gente. Então, assim, tudo isso é uma sondagem. Tudo isso é uma sondagem. E nós precisamos... É um diagnóstico, e nós precisamos atentar para isso, tá? Atentar para o quanto você está aprendendo sobre a sua criança, o quanto você está aprendendo sobre ela. Diz aí para mim, gente. Tá fazendo sentido? O quanto você está aprendendo sobre ela? Escreve aí que eu quero saber. Conseguiram perceber? Deixa eu compartilhar aqui uma tela contigo. Faz sentido, gente? Faz sentido? Vai escrevendo aí que eu quero saber, gente. Então, um planejamento estruturado dá para abordar todos esses aspectos e muito mais. Isso aqui foi só uma pincelada, né, gente? Não tem como mostrar tudo. A gente já até passou de mais de 1 hora que nós estamos aqui, né? A minha equipe vai colocar aqui o link do Telegram, tá certo? E nós vamos encaminhar esse material da aula de hoje lá no grupo do Telegram, tá certo? Então, você vai clicar no link, vai fazer parte desse grupo e esse material aqui, em PDF, ele estará lá para quem está no grupo do Telegram. Por que lá? Porque lá cabem mais pessoas. E então, não tem como agora fazer vários grupos de WhatsApp para comportar todas essas pessoas que estão assistindo a live. Então, aqui na descrição desse vídeo e também aqui nos comentários, se você está assistindo ao vivo, você estará recebendo esse material lá no Telegram. Então, a minha equipe está colocando aí. Ó. Gente, então vamos nessa. Valeu a pena. Agora diz para mim, por que foi importante para você estar aqui nesse lugar? Estar nesse lugar hoje, que você escolheu. Escreve aí para mim que eu quero saber. Por que foi importante? Por que valeu a pena? E eu quero que você tire um print dessa tela para que você possa postar lá no seu Instagram e me marcar. Se você ainda não me segue no Instagram, deixa eu colocar aqui o meu Instagram para você, para que você me siga lá no Instagram. Ó. Carla Silva, psicopedagoga. Vamos nessa, porque tem muito conteúdo bacana lá no Instagram também. Então, aqui no YouTube, no Instagram. Você que está vindo aqui pela primeira vez, eu faço lives aqui com mais frequência. E lá no Instagram também faço, mas os conteúdos daqui são em vídeos e aulas. E lá no Instagram os conteúdos já são outros, né? E são diários também. Então, por favor, não perca essa oportunidade, me siga lá no Instagram, tá certo? E tira aí, aprendendo muito com você. Que legal. Muito bom. Ah, Luciene, que legal. Quem já adquiriu o combo? Alguém aqui já
Fez a compra do combo? Alguém aí? Vale muito a pena, gente. Muito bom. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que essa oportunidade você não vai perder, tá? Não vai perder todos esses cursos por esse valor, pelo amor de Deus. E não vai também deixar de entrar lá no Telegram, não, hein, gente? Quero ver vocês lá, hein? Clica no link e vai para lá. Olha aqui o link, ó, do grupo. A Bruna colocou aí. Pode colocar, pode pegar aí esse link. Clica nele. Se não tem, baixa o app no teu celular. É simples demais. E tenha acesso lá ao grupo Carla Silva para você ter acesso ao material da aula de hoje. Tudo bem? Esse mês vai ter o livre também, né, cara? Sim, esse mês terá o livre. Explica um pouco do livre e vamos oferecer uma condição especial para quem mandar uma mensagem para você no Instagram. Então, William, eu não preparei isso para aqui, entende? Então, assim... Então, eu teria que mostrar para eles toda a estrutura, enfim, mas nós temos muito... É porque o William, ele quer que eu fale tudo ao mesmo tempo, eu quero guardar algumas surpresas para vocês, tudo bem? Então, olha lá, entrem no grupo do Telegram e vamos que vamos, porque só está começando o ano, tudo bem? Deus abençoe sua vida, eu tenho certeza que você vai começar o ano de uma forma diferente e, como eu disse, é só o começo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje.